O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor Jesus, não nos retires dos ombros o fardo das responsabilidades com o qual nos ensina a praticar entendimento e cooperação, mas auxilia-nos a transportá-lo sob os teus desígnios. Não nos afaste dos obstáculos com que nos impeles à aquisição da confiança e não avalias as dimensões da fé. No entanto, ampara-nos, Senhor, para que possamos transpô-los. Não nos desligues dos problemas com que nos impulsionas para o caminho da elevação da nossa própria experiência. Contudo, dá-nos a tua bênção, a fim de que venhamos a resolvê-los com segurança. Não nos deixes sem o convívio com os irmãos irritadiços ou infelizes, que se nos fazem enigmas no cotidiano, junto dos quais nos convidas ao aprendizado da serenidade e da paciência. Mas protege-nos os corações e ilumina-nos a estrada, de modo que aqui nos transformemos para todos eles em refúgio de apoio e socorro de amor. Enfim, Senhor, dá-nos a cada dia o privilégio de servir. Entretanto, infunde em nossas almas o poder da compreensão e da tolerância, do devotamento e da caridade, para que possamos estar contigo tanto quanto permaneces conosco, por hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos a Deus Pai, Criador de tudo e de todos. Saudamos o Cristo, Filho unigênito do Pai. Saudamos o amor divino, força que cria, mantém e renova todo o universo. Pedimos, Pai, por todos seus filhos que vivem neste planeta, encarnados e desencarnados. Pedimos pela paz no mundo, entre povos e nações, governantes e governados. Pedimos pelos mais necessitados, que o seu amor possa aliviar as suas provações. Pedimos pelas crianças do mundo, em especial pelas que não têm um lar para morar e uma família para amar
e serem amadas. Pedimos por todos que ajudam a creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, Trabalhadores da Vinha. Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Pois o reino dos céus é semelhante a um homem, chefe de família, que saiu desde a madrugada para engajar trabalhadores para a sua vinha. E tendo contratado com os trabalhadores 1 denário por dia, enviou-os para a sua vinha. E tendo saído cerca de hora terceira, viu outros ociosos em pé na praça. E disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Novamente saiu cerca de hora sexta e da nona, e agiu da mesma forma. E saiu cerca da 10ª hora, e achou outros que lá estavam, e disse-lhes: Por que estacionais aqui desocupados o dia todo? Disseram-lhe: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegando à tarde, disse o dono da vinha a seu capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os da 10ª hora, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, julgaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário também eles. E ao receber, murmuravam contra o chefe de família, dizendo: Esses, os últimos, trabalharam 1 hora e os trataste como a nós, sofredores do peso do dia e do calor do sol. Respondendo, ele disse a um deles: Companheiro, não te faço injustiça. Não contrataste comigo 1 denário? Toma o teu e vai. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quero nos meus negócios? Ou teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos. Jesus achava-se a caminho entre a Galileia e Jerusalém, já tendo passado o Jordão, achando-se provavelmente na planície de Jericó. Essa viagem, a última que fez em direção à Cidade Santa, tinha seu objetivo pré-determinado: a ida para o sacrifício final, previsto e predito já por 2 vezes. Dentro de mais alguns dias, repetirá o aviso para deixar bem clara em seus discípulos a ideia da importância do ato que se consumará. Nessa viagem, situa-se a parábola alegórica dos trabalhadores da vinha, em que, mais uma vez, é procurada uma comparação que dê ideia do que vem a ser o reino dos céus. A lição é privativa de Mateus. Analisemos rapidamente os termos da tradução. Semelhante é o reino dos céus a um homem chefe de família, ou dono de casa, que saiu desde a madrugada, isto é, a 1ª hora, ou até antes. Era costume na Palestina, até bem poucos anos, que os desempregados, diaristas ou jornaleiros, se reunissem na praça da aldeia à espera de que alguém os viesse contratar, tal como ocorre em nossas cidades com táxis, caminhões a frete e carrinhos de mão, que ficam nos pontos aguardando, interessados em seus serviços. Chegando alguém que declarasse necessitar da mão de obra, o trabalhador pedia muito mais do que esperava obter, e o interessado oferecia muito menos do que pretendia pagar. Estabelece-se então a discussão. Um abate, o outro sobe a sua oferta, até que concordem exatamente no salário normal, que é a tarifa convencional que sempre se paga pelo serviço. Naquela época, o preço normal era 1 denário, isto é, 1 dracma. Que a cena foi assim imaginada, verifica-se pela frase:
tendo assim contratado de comum acordo. Para um homem do Oriente Médio, até hoje, dizer o preço, receber o dinheiro e entregar a mercadoria não é negociar. Isso supõe discussão, preço alto, oferta baixa, até chegar-se a um acordo. Se tal não ocorrer, o oriental se sente psicologicamente frustrado. Prefere discutir e ganhar menos, depois de meia hora de negociação, a receber muito mais. Mas sem negociação, no fundo da sua alma, sente que não soube exercer sua profissão, que falhou como freguês. Para bem compreender-se essa psicologia, só assistindo às centenas de cenas semelhantes que ocorrem nos mercados e lojas do Oriente Médio. Mas voltemos ao texto. Os trabalhadores contratados foram para a vinha. Começaram o trabalho por volta das 6 horas, sabendo que o dia terminaria às 18 horas, quando receberiam a paga de 1 denário, preço convencionado e aceito por ambas as partes. Ou a vinha era grande demais, ou o serviço maior do que pudessem dar conta os braços contratados. O chefe de uma família volta à praça mais 4 vezes, a hora terceira, a hora sexta, a hora nona e a hora 1/10. Os contratados, a hora terceira, trabalhariam durante 9 horas. Os da hora sexta, 6 horas, os da hora nona, 3 horas e os da hora 1/10, 1 hora apenas. Há certas incoerências. Se o chefe de família foi 4 vezes à praça contratar trabalhadores, como ainda pôde, às 17 horas, encontrar trabalhadores ociosos, a ponto de dizer-lhes: por que estáis aqui desocupados o dia todo? Será que das vezes anteriores os não havia visto, nem teria sido visto por eles? Chegando à tarde, isto é, às 18 horas, surge em cena o capataz, que aí figura como superveniente apenas para efeito de realizar os pagamentos. O normal seria pagar primeiro os que primeiro chegaram, mas a inversão dessa ordem normal não aborrece os trabalhadores. O que os deixa magoados é ver que os que labutaram apenas 1 hora receberam o mesmo denário que os que se esforçaram durante 12 horas, com todo o calor do dia. Acham que o tratamento é injusto. Não reclamam do capataz, mas, ousadamente, do próprio chefe de família. Este, porém, não se aborrece. Chama o reclamante de companheiro, numa camaradagem inexplicável, e demonstra-lhe que não há injustiça, pois contratou com ele 1 denário pelo dia inteiro de trabalho. Se ele quer ser generoso, não há razão para reclamações. A justiça do contrato foi mantida. A frase final, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos, só se aplica à ordem do pagamento e não à importância idêntica paga a todos, que foi a razão da reclamação. A não ser que se entenda que, tendo os primeiros trabalhado mais, receberam proporcionalmente menos que os últimos que trabalharam menos e ganharam proporcionalmente mais. Realmente, ao contratar os trabalhadores da terceira hora, o chefe de família disse apenas que lhes daria o que fosse justo, sem especular preço. O mesmo parece ter sido feito com os outros. Alguns críticos procuram explicar essas diferenças de tratamento. Maldonado diz que as horas não representam as diversas épocas do mundo, mas as idades diferentes de cada homem, e que os últimos trabalharam mais intensamente em 1 hora que os primeiros o dia todo. No Talmud há uma palavra que lembra esta. A um rei que tivesse engajado em seu serviço muitos trabalhadores, dos quais um era mais ativo em seu trabalho, vendo isso, que faz o rei? Leva-o e com ele passeia para um lado e para outro.
Chegam os trabalhadores à tarde para receber a paga, e é dado igual pagamento completo, também ao que tinha passeado o dia todo. Vendo isso, queixaram-se os companheiros. Estamos cansados do trabalho de um dia inteiro, e o que apenas trabalhou 2 horas recebe o mesmo salário que nós. O rei explicou: é que este fez mais em 2 horas que vocês num dia inteiro. A grande dificuldade dos críticos reside, sobretudo, no fato deles interpretarem o chefe de família como sendo Deus, e a recompensa como sendo o reino dos céus, isto é, o céu definitivo depois da morte. Tanto que João Crisóstomo busca desculpas, dizendo que certamente no céu não há lugar para murmurações, pois é isento de ciúme e de inveja. Mas a parábola diz-nos que os convertidos gozam de tal felicidade no céu que daria para causar inveja aos outros santos. Não sabemos como tanta infantilidade possa ter partido de homens tão grandes e tão sábios. Esta parábola de hoje, esse trecho, nos traz uma imagem, que é o que Jesus quis passar na época, uma imagem de como é o reino dos céus, né? Que o reino dos céus não é um lugar físico, como muitos acham. O reino dos céus é um momento de espírito, é um estado de espírito da pessoa, né? Um estado da alma da pessoa, onde, com a sua busca pela evolução espiritual, ela vai progredindo nesse buscar do reino espiritual, que aqui é chamado de reino dos céus, ou simplesmente céu, né? O céu, então, é um momento de evolução da pessoa. Ela vai, a partir do momento que ela vai se transformando, ela vai pensando de uma forma mais humana, de uma forma mais caridosa, e além disso, ela vai praticando isso, ela vai aumentando o seu padrão vibracional e ela vai chegando cada vez mais perto à frequência vibracional da divindade, a frequência vibracional de Deus, ou seja, o reino dos céus. Então, o que essa parábola tenta trazer para a gente é o seguinte, que quando uma pessoa alcança o reino dos céus, ela tem o mesmo tratamento, ou ela recebe a mesma recompensa, se é que a gente pode chamar assim, mas ela recebe a mesma coisa que recebe uma pessoa que teria levado mais tempo para alcançar o reino dos céus. Porque a questão é, quando você eleva o seu padrão vibracional a um ponto onde você consiga vibracionalmente se conectar à energia divina, isso independe do tempo que se leve para fazer isso. Muitos levam um grande tempo para poderem fazer sua evolução espiritual para chegar nesse ponto de conexão. Outros já até pode ser por terem tido várias experiências passadas e estarem mais maduros para isso, eles já conseguem alcançar o reino dos céus, elevar o seu padrão vibracional de uma forma muito mais rápida do que os outros. Então, o que essa parábola tenta trazer para a gente, né, esse ensinamento de Jesus, tenta mostrar para a gente que quando as pessoas se dedicam a buscar a divindade, não importa quanto tempo elas levem para fazer isso, em relação ao que elas vão receber ao entrarem no reino dos céus. Ou seja, como é que elas se sentirão ao aumentarem o seu padrão vibracional e sintonizarem com a energia divina. Todas elas receberão a mesma coisa, na mesma proporção, porque elas conseguiram sintonizar com Deus. Então, essa é a mensagem de hoje.
é que, independente do tempo que a gente leve, que a gente, quando tiver essa evolução, nós entraremos em contato com essa energia divina que vive dentro de nós, com o nosso Cristo interno. E aí nós receberemos, nós seremos contemplados com tudo que o reino de Deus pode nos dar. Independente se alguns fazem isso de uma forma mais rápida e outros fazem isso de uma forma mais lenta. Senhor, faz de nós instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.